que distorce a palavra de Deus. Porque o diabo, ele é especialista em distorcer a palavra do Senhor. Os mesmos demônios que enfrentou na época os grandes homens de Deus, que enfrentou o próprio Jesus, são os mesmos de hoje. E eles tentam confundir a mente. Imagine que Jesus está lá no livro de João, capítulo 8. Os próprios fariseus, era de uma seita do farisaísmo. Eles chegaram para Jesus e falaram na cara de Jesus, olhando no rosto de Jesus, dentro dos olhos de Jesus, e aqueles fariseus falaram para Jesus que Jesus tinha demônio, que Jesus era filho de prostituta, que Jesus era filho de Belzebu, príncipe dos demônios. Imagine chegar para o próprio Jesus e falar isso. A que ponto chega o ser humano? E os seres humanos a cada dia a igreja estão confusos na sua mente, porque a Bíblia diz que o Deus desses séculos cegou o entendimento de muitos, para que não resplandeça a luz do Evangelho. A Bíblia diz que eles se passam como anjo de luz, se possível, enganar até os escolhidos. O que mais se vê hoje é a religião. Diga-se de passagem, você sabe quem estava por trás da prisão de Jesus? Você sabe quem estava por trás da morte de Jesus? Os religiosos. Foi a religião, enciumado com Jesus. A palavra religião, ela vem do grego, quer dizer religar. Eu já expliquei sobre isso. Toda religião, ela tem uma finalidade, um objetivo: levar o homem a Deus. A Igreja Católica, dentro do seu conceito, os ensinamentos religiosos estão levando o homem a Deus. Dentro do nosso conceito do cristianismo, que nós pregamos e cremos que a palavra é que tem levado a pessoa a Deus, porque só ela é quem pode mudar o destino de um ser humano. A religião espírita, dentro do seu conceito religioso, acreditam que estão levando o homem a Deus. Seja as religiões de matriz, seja Umbanda, Quimbanda, Candomblé, Vodou, seja lá o qual for, dentro dos seus conceitos, eles acreditam que estão levando o ser humano a Deus. Isso é o conceito de religião, religar. Mas eu quero dizer que Jesus não é religioso. Deus não é religião. Deus é Deus. O que mais nós vemos no dia de hoje são religiões. A cada dia abre-se igreja. E que essas igrejas ela tenha o foco que é Cristo Jesus. Mas nós sabemos que há muita baboseira pela aí. Há muitos ensinamentos contrários à palavra de Deus.
E o que nós iremos estudar hoje é sobre ensinamentos provenientes de uma religião chamada Testemunho de Jeová. Eu quero dizer que eu não tenho nada contra as pessoas que estão dentro da religião. O que nós iremos falar é sobre ensinamentos que não têm base bíblica. Nunca esqueça, o próprio diabo, ele pegou a própria Bíblia, a palavra de Deus, para confrontar Jesus. Onde está escrito, pastor? Mateus capítulo 4. Quando Jesus estava no deserto 40 dias e 40 noites, orando, jejuando, quem apareceu lá? Satanás. E ele diz: se tu és filho de Deus, faça com que essa pedra se transforme o quê? E Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O diabo, ele toma ali uma pancada, ele vai embora, mas ele volta. E agora ele volta com a Bíblia na mão. Agora ele volta usando a palavra de Deus para pegar o próprio Jesus. E ele disse o seguinte: Jesus, está escrito. Está escrito. Pula de cabeça para baixo e o quê? E não morrerá. Porque está escrito: dará ordem aos teus anjos a teu respeito. O diabo abre a Bíblia em Salmo 91, 11 e fala para Jesus. Jesus não vai fisicamente, ele diz: Satanás, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Ele sobe o pináculo do templo, mostra toda a glória deste mundo e disse: Senhor, tudo isso aqui é meu. Em outras palavras, eu quero fazer um acordo com o Senhor. O Senhor vem, se dobra diante dos meus pés, e eu te darei tudo isso aqui. Olha a audácia de Satanás. Chegar para o nosso Jesus e pedir para que Jesus se curve diante dele. Esses mesmos demônios que há mais de 2000 anos atrás ele tentou Jesus, são os mesmos que hoje está tentando a cada um de nós. Mas ele é um ser inteligente, porque não tem ser humano na terra mais inteligente do que o diabo. Não há nenhum ser humano na face dessa terra que conheça a Bíblia mais do que Satanás. Ainda mais, ele conhece um pouco dos céus, porque um dia ele estava lá. Então ele sabe muita coisa dos céus. Ele não sabe tudo, mas ele sabe muita coisa dos céus. Ele sabe muito bem como fazer com que uma pessoa que está indo na direção da cruz, como desnortear e desviar esta pessoa. O diabo tem usado muitas religiões para aprisionar muitos crentes dentro das igrejas. Por isso que há muitos crentes nas igrejas, mesmo com Bíblia debaixo do braço, dentro da igreja,
e não consegue sair de onde está. Parece que toda a sua vida estão andando em círculo, andando igual o povo de Israel. Cuidado, igreja, com o que você ouve, principalmente nas internets. Muitas baboseiras. Se você não tiver conhecimento bíblico, se não estudar a palavra e pedir ao Espírito Santo discernimento da palavra, você pode se tornar uma presa fácil quando estiver diante de pessoas usado pela religião, enganado pela religião, para tentar implantar os seus conceitos dentro do teu conceito. Por que eu vou falar e vamos estudar sobre ensinamentos que não tem estrutura na Bíblia, mas porém está usando a própria Bíblia para distorcer a própria Bíblia. Olha que ponto chega a religião. A religião que produz a sua própria Bíblia, adapta a sua própria Bíblia para atender os seus conceitos. Modificam a Bíblia, arrancam versículo da Bíblia, distorce a Bíblia, e com essa Bíblia distorcida, tenta distorcer a mente de muitas pessoas. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 22, 18 e 19. Estudo bíblico é sempre bom trazer uma caneta para você anotar, para quando você sair daqui, você ir em sua casa e tirar suas dúvidas. Deixa eu ver se o que o pastor está falando, se ele tem base bíblica para isso. Que esses ensinamentos sirva de uma estrutura para que você amanhã não caia nessas malhas do engano e dos ensinos, amada igreja, distorcido. Nunca esqueça. Aqui há um texto que quando vocês forem confrontados com um estudante das testemunhas de Jeová, porque eles estão bem treinados, estão bem preparados, porque estudam, são estudantes da Bíblia, para quando você estiver de frente de uma pessoa dessa, que vocês estejam bem preparados, porque eles adoram o evangélico. Eles perdem, se possível, muito mais tempo em saber que você é evangélico para bater na tua porta do que o incrédulo. Porque ele sabe que com os estudos que ele tem, ele pode aproveitar o momento de não conhecimento seu da palavra e distorcer a tua mente e levar dúvida na sua mente. Eu aconselho, se você não tiver estrutura, não aceite esses ensinamentos. Respeite as pessoas, respeite as religiões, mas vocês não são obrigados a aceitar ensinamentos que distorcem a própria palavra de Deus. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Ninguém pode acrescentar aquilo
que o Senhor estabeleceu na sua palavra, igreja. Aqui é um livro sagrado. Que Apocalipse, capítulo 22, versículo 18 diz que não pode ser mais alterado. Não acrescente e não tire nada aqui. Aqui é o livro que fala de Deus. Este é o único livro ao qual nós conhecemos a Deus. Porque sem Bíblia, nós não teríamos noção que é Deus. Aqui é o único meio de eu conhecer a Deus, é através da Bíblia. Por isso, leiam sempre a palavra de Deus. Porque se vocês não têm hábito de ler Bíblia, se vocês não lêem Bíblia, se vocês não pedem ao Espírito Santo discernimento da palavra do Senhor, vocês correm sérios riscos de alguém apresentar a você um Jesus distorcido. E é assim que acontece. É onde nasce as heresias, o farisaísmo. Eu preciso ler Bíblia. Para quando você ouvir algo que não está na Bíblia, você não aceite. O que nós lemos, Apocalipse é um livro escatológico. É um livro que fala de Jesus revelado, do que ainda vai acontecer. É Apocalipse. E Apocalipse nos alerta e que cria esse temor dentro de nós. Não altere a palavra. Infelizmente, há muitos crentes que parece que a Bíblia já é ultrapassada. Estão buscando agora coisas além da Bíblia. Este livro, ele se explica por si próprio. Ele se explica por si próprio. Não adianta você tentar querer explicar a Bíblia além daquilo que ela é, porque ela fala por ela mesma. Ela se explica por ela mesma. Ela tem resposta para todas as perguntas daqui. Aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Passe por 19. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Vocês entenderam? Que ninguém pode acrescentar e ninguém pode mais tirar. A Bíblia alerta que aquele que tirar ou acrescentar virá as pragas sobre as pessoas. Deus tirará da parte da árvore da vida. Agora, você tem a versão aí da Bíblia. Eu estou com a Bíblia aqui, tradução Novo Mundo. E se você pega essa Bíblia, tradução do novo livro Novo Mundo, vai ter, está escrito tudo isso que nós lemos aqui. Não altera nada, está certinho. Isso aqui é até bom você, quando pegar um estudante da Testemunha de Jeová, vocês pedirem para que ele abra a Bíblia que está aqui. Apocalipse 22, 18. Vamos ler na Bíblia deles, que aqui não há alteração. Até aqui está tudo correto. 22, 18. Está escrito assim:
declaro a todo aquele que ouvir a palavra da profecia deste rolo: se alguém fizer um acréscimo, e essas coisas Deus lhe acrescentará, as pragas que estão escritas neste rolo. 19. E se alguém tirar qualquer coisa da palavra do rolo desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Então isso está ali. Ok. Se eles vierem para te dar o ensino, você só faz uma coisa. Só, olha, eu não conheço muito a Bíblia, mas eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Apocalipse capítulo 22, 18 e 19. E faz com que eles leiam a sua própria Bíblia. E depois peça que ele explique esse versículo. Então você pode me explicar esse versículo? Apocalipse capítulo 22, 18 e 19, que é exatamente o que está falando. Que não pode acrescentar e que não pode tirar. E eles vão explicar. Após isso, vocês pedem a ele para que vá em Mateus capítulo, veja aquela parte, Nando, Mateus 17, 21. Veja lá, como é que está na Bíblia, tradução Novo Mundo. Mateus 17, 21. São 11 versículos que arrancaram, tiraram da Bíblia. Não tem. Está ali, ó. Mateus 17, 21. Não tem nada escrito. Arrancaram da Bíblia. Vai lá, 17, 21. Ok? Olha lá, um tracinho. Só tem um tracinho. Aqui estou numa Bíblia, tradução Novo Mundo. Não tem. Tiraram. Mas a Bíblia não diz que não pode tirar, que não pode acrescentar. Está escrito na própria Bíblia, tradução Novo Mundo, e na nossa Bíblia. Imagine que vocês vão lá e leia Apocalipse 22, 18, 19. Me explique o que é isso aí. Não estou entendendo. Não pode tirar. Mas por que você tirou? Mas por que arrancou da Bíblia o versículo? Qual o interesse? Por quê? Veja outro lado. Parece que tem agora João 5,4. Você tem aí. Olha lá. João 5,4 também está indo. Tira aquela, Nando, aquela parte que você... que eu não anotei aqui. Mas João capítulo 5 também não tem nada. Arrancaram 11 versículos da Bíblia. Qual é aquela parte que está lá os 11? Você lembra? Quer que você salvou ali? Qual o argumento dessas pessoas para você? Se você leu na sua Bíblia, tradução Novo Mundo, que não pode tirar, não pode acrescentar ou tirar, mas por que não tem na sua Bíblia? Por que vocês tiraram? Isso é sério, igreja. Não está procurando ali. Versículo que tiraram. João 5,4 não tem nada. Tem mais ainda. Romanos 16, 24. Não tem nada. Porque está escrito: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém.
Lucas 23, 17. Não, Lucas 23, 17, não. Marcos 11, 26 também não tem, que está escrito. Mas, se não perdoardes também o vosso Pai Celestial, não vos perdoará as vossas ofensas. Veja o outro aí. Anote aí. Marcos 9, 44. Onde não lhe morre o verme e nem o fogo se apaga. Porque eles não acreditam em inferno. Eles têm Jesus no mesmo nível dos anjos. Eles não creem no Filho. Eles negam o Filho. Mateus 18, 11 não tem esse versículo na Bíblia do Testemunho de Jeová. A Bíblia, a tradução Novo Mundo, da Testemunho de Jeová, não tem esse versículo. Eles arrancaram da Bíblia esse versículo, aonde está escrito: porque o Filho do Homem veio salvar o que estava. Eles não creem no Filho do Homem. Você quer botar um time de Jeová para correr? Peça para orar. Vem aqui fazer oração. Uma oração em nome de Jesus, em nome do Espírito Santo. Eles não fazem. Agora tem uma coisa. Coloca na tela aí. João capítulo 1. Coloque na Bíblia do Novo Mundo, tradução. Olhe o que eles fazem com a Bíblia. Olha que distorção da Bíblia deles. Eles classificam Jesus como um demônio, como um deus da mitologia grega. Toda vez que você lê na Bíblia a palavra Deus, com D minúsculo, se refere aos deuses da mitologia grega. No princípio era a palavra. Até aí está certa com a nossa. Até aí não há distorção. E a palavra era ao Deus com D minúsculo. Uma referência a um Deus menor. Porque eles não aceitam que Jesus Cristo é Deus. A distorção. Compara Jesus como um Deus da mitologia grega. Eu vou evangelizar um time de Jeová. Cuidado. Se você não tiver uma estrutura na palavra, eu não aconselho. Ou de casa, uma revistazinha. Porque eles, além da Bíblia deles distorcida, uma Bíblia falsificada, distorcida, que sofreu distorções. Ainda tem a revista Sentinela Paralela. Primeiro, a revista Sentinela. Olha, o seu respeito, ok, mas os seus ensinamentos abominam os ensinamentos. Esses ensinamentos, por trás desse ensinamento, para distorcer a mente, eles se acham únicos. Únicos. Pastor, o que é uma seita? Toda igreja que se diz única. Salvação só na minha igreja. Salvação é só na minha igreja.
como Deus deteve o poder de salvação só para aquela igreja, porque ele detém esse poder. É só aqui. Isso é uma seita. Porque eu quero dizer, igreja, que Jesus, quando ele morre na cruz, ele não morre só para uma pessoa ou para uma religião, ele morre para todos. A salvação não é exclusividade de denominação nenhuma, de igreja nenhuma. A salvação está disponível para todos que nele crê. Como é que eu posso dizer que salvação é só na minha igreja? Que a igreja certa é a minha. Sai de perto desses ensinamentos. Isso é farisaísmo. Isso é antibíblico. Não perca seu tempo. Primeiro que você não vai convencer ninguém. E não tentar mudando ninguém que você não vai conseguir. É melhor se respeitar. O que eu estou falando aqui é de ensinamentos, igreja. Estou aqui atacando a religião de ensinamentos. Isso não tem base. O que tem aí é uma distorção. Gênesis capítulo 1, versículo 2. Depois vamos chegar já em Jeová, Deus Jeová. Que ele tanto prega só em Deus Jeová. Quem é Deus Jeová? Vamos lá. Olha, Gênesis, isso. Ok. Aí, Gênesis, versículo 2. Ok. Então vamos lá. No princípio, Deus criou os céus e a... Até aí, ok. Até aí não tem nenhuma distorção. Está correto. Aqui está como estão os manuscritos. Qual a igreja, a Bíblia foi escrita. Agora, olha a distorção no versículo 2. Olha como passa despercebido. A terra era vazia e deserta. Ok. E havia escuridão sobre as águas profundas. Até aí está tudo ok. Agora vem a distorção. Aberrações vêm aí agora. A afronta vem aí agora. E a força ativa. Eles trocaram a palavra espírito por força. Como eles não crer na Trindade, eles não crer no Espírito Santo, eles tiraram a palavra espírito e trocaram por uma força. Eu quero dizer, igreja, que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo, ele tem sentimentos. O Espírito Santo, ele se alegra. E eu quero dizer que força não tem qualidade. Força não tem sentimentos. Então eles trocaram. Isso passa tão despercebido. Porque uma Bíblia adaptada a uma religião e adaptada a um conceito. Vocês sabiam disso? Dessas distorções? Nega o Espírito Santo. Negam a Jesus Cristo. Como que eu vou aceitar uns ensinamentos desses? Eu já vi. Uma certa vez cheguei lá na determinado lugar, onde estava lá os estudantes da Testemunha de Jeová, dando estudo a um grupo de crentes. E todos sendo engolidos pelos ensinamentos heréticos. Ensinamentos diabólicos. Vocês estão entendendo ali, né?
trocaram o espírito pairaiva, colocaram força ativa. Mais cedo ou mais tarde você pode estar recebendo em sua casa alguém batendo na porta para te dar um estudo. E se ele souber que você é evangélico, é aí a pessoa certa. Ele bateu na casa realmente que ele queria bater. Porque ele vai confrontar os ensinamentos deles com o seu ensinamento. E se você não tiver estrutura, acabam confundindo a mente. É tanta seita, amada igreja. Eu conheço uns 2 que entrou na da seita que hoje estão loucos. Louco. Um dos roupões, cheio de a barba vai até embaixo, os profetas. O diabo não está para brincar com ninguém. Oséias 4:6, a Bíblia diz: meu povo foi destruído porque lhe faltou o quê? O conhecimento. Ou vocês mandam na sua cabeça, ou alguém vai mandar. Tenham opinião própria. Seu conceito dentro da palavra de Deus. E não deixe que Satanás distorça na sua mente aquilo que você aprende de Deus. Que o diabo está querendo trocar isso. A coisa é séria. Mas por que esse estudo? Porque aqui está cheio desses ensinamentos. Está cheio. Como é que é conhecido um bom testemunho de Jeová? Eles têm que cumprir uma carga horária semanal, né? Carga horária tem que cumprir na íntegra. Já viu aquele pessoal lá, fica na esquina lá com aquele carrinho ali, não é? Só o dia todo ali parado. Parecendo uns guardas ali, né? Você não vê quase ninguém abordando ninguém, ninguém chegando lá, ninguém indo lá, só cumprindo horário, carga horária. E eles têm que comprar aquelas revistas, porque a religião não dá. Escravos da religião. Escravo da religião. Cuidado, cristãos. Cuidado, crente e povo de Deus, para que você não esteja dentro da igreja e seja religioso. Jesus não é religião. Há muitos crentes religiosos. E temos que ter cuidado para não cair nessa malha. Porque Deus não é religião. A palavra diz, tem que ter uma diferença entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Ele vai sempre tentar provar que a Bíblia diz que só existe um Deus, Jeová. Isaías 41:4, na nossa tradução. Eles declaram que o atributo de ser o primeiro e o último pertence a Jeová, só a Jeová. Isaías 41, versículo 4. Isaías capítulo 41, versículo 4. A palavra diz: quem operou e fez isso, e chamando as gerações desde o princípio, eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos, eu mesmo. Ele se baseou muito nesse versículo aí.
44:6, Isaías. Para depois a gente ir lá para o Novo Testamento e ver que assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos exércitos: eu sou o primeiro, eu sou o último, e fora de mim não há o quê? Eles pegam isso aqui, eles me mostram se tem outro Deus a não ser o Deus Jeová. Deus Jeová. Não tem outro Deus. Então aí eles não creem na Trindade do Senhor Santo, porque eles focam nisso aí, que só existe o Deus, eu sou o Senhor teu Deus. Agora veja Apocalipse 1:7. Apocalipse 1:7. Quando lá, na criação do homem, o que está escrito? Façamos. Ele não está só. Aí está a Trindade. Aí está o Pai, aí está o Filho, e aí está o Espírito Santo, na formação do homem, onde ele nos fez a sua imagem e semelhança. Eis que vem como as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim, amém. Quem é que vem nas nuvens? Hein? Quem é que virá nas nuvens? Aonde eles pegam versículos isolados e sustentam uma tese que não tem outro Deus além do Deus Jeová. E aqui está no Apocalipse que Jesus virá, porque foi Jesus que morreu na cruz por nós. Não há salvação além de Cristo Jesus. Como é que eles só têm a tese que só o Deus Jeová? Deus, no Velho Testamento, ele recebe muitos nomes. Deus Elohim, não é? El Shaddai, Jeová Jireh. Então, são atribuídos a Deus vários nomes. Não só foi o nome Deus Jeová, Deus Elohim, Deus Rafá, Jireh, né? Jireh, Rafá. Então são nomes atribuídos a Deus. Então eles sustentam que só tem o Jeová. Então não tem o Filho, não tem o Espírito Santo, só tem Jeová. Aonde a Bíblia diz que o Espírito do Senhor intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então isso, a que ponto chega o ser humano? Essa esperança está em Cristo. A nossa salvação está em Cristo Jesus. Ele que morreu na cruz por nós. E negar a divindade de Cristo, negar a divindade do Espírito Santo, isso é uma aberração. Isso é uma afronta ao próprio Deus Jeová. A que ponto chega o ser humano? Do próprio ser humano se levantando, é a criatura se levantando contra o Criador.